Olá, meus amigos e amigas, sejam todos muito bem-vindos finalmente ao nosso workshop Workflow em PRF. Tivemos uma longa jornada até aqui, conteúdo preparatório de praticamente 3 semanas. Eu espero que você tenha aproveitado, assistido nossas videoaulas, baixado o nosso e-book. Se você não fez isso ainda, volta lá na página de material preparatório. O material ainda vai ficar disponível por algum tempo, tá? E nós vamos começar o nosso workshop por abordagem inicial do paciente e venopunção, por 2 motivos. Primeiro, porque a partir do momento que você se predispõe a apresentar um fluxograma de trabalho no consultório com PRF, é claro que a abordagem inicial do paciente certamente é o primeiro passo. E segundo, porque eu me deparei com muitas dúvidas, muitos questionamentos de vários colegas que para mim eram bastante triviais, mas como eles se tornaram recorrentes, nós achamos que era importante citá-los aqui. Questionamentos do tipo: Jorge, como é que você vende o PRF ao seu paciente? Como é que você vai justificar ao paciente que ele vai ter que furar o braço para tirar sangue? E para responder essa pergunta, eu vou fazer uma outra pergunta para você. Qual a sua sensação se você descobrisse que você tem um diamante bruto nas mãos? Mete a mão no seu bolso e você descobre que tem um diamante. Qual seria a sua sensação? E se eu te provar que você tem nas suas mãos um diamante bruto, só precisa você lapidar? Se você acreditar que o PRF é um inconveniente, onde você vai ter que furar o braço do seu paciente para tirar sangue, você não tem condições de propor isso ao seu paciente. Mas se você acreditar que o PRF é um benefício, não só do ponto de vista de marketing, sim, marketing, porque você está usando uma técnica moderna, como do ponto de vista de conforto e benefícios biológicos para o seu paciente, você não vai ter trabalho nenhum de oferecer isso para ele. Na verdade, meus amigos, a maioria das objeções para a utilização de concentrados sanguíneos no consultório estão na cabeça de vocês, colegas, sim, vocês, dentistas. Se você ainda acha que não vale a pena, que é inconveniente, olha, sai desse vídeo, na boa, volta lá no material preparatório se tiver disponível ainda, estuda um pouquinho mais, veja os benefícios que já são mais do que comprovados, depois você volta aqui. Senão não tem sentido a gente seguir em frente. As objeções estão na sua mente. Como é que você propõe isso ao paciente? Temos várias maneiras, mas eu procuro trabalhar basicamente de 2. A primeira é tratando com muita naturalidade. Eu estou explicando a cirurgia, no meio da conversa eu falo que a gente vai coletar o sangue dele, centrifugar numa máquina específica e misturar no enxerto, misturar na gengiva, e a partir daí ele vai ter um tecido de mais qualidade, um pós-operatório muito mais confortável, e aí já pulo para outro tópico da conversa. Eu estou na conversa inicial antes da cirurgia. Essa é uma forma de tratar como uma coisa natural, assim, minimalista mesmo, dentro do fluxo de trabalho. E outra maneira é enaltecer, falar bastante sobre concentrados, mas pelo amor de Deus, não enaltece a venopunção, não enaltece a furadinha que ele vai levar no braço. Enalteça os benefícios que ele vai ter. Dessa forma, você vai agregar muito mais valor ao seu procedimento e vai ter 0 objeções. E hoje o meu índice de objeção ao PRF no consultório, ele é 0. Nenhum paciente se opõe a fazer venopunção, porque eu não enalteço a venopunção, eu enalteço os benefícios da técnica. Novamente, as objeções estão na sua mente. Você tem um diamante bruto nas mãos, só precisa aprender a lapidar. E nós precisamos de algumas modificações na consulta inicial do nosso paciente. Além de uma anamnese bem feita, que isso vale para todos os pacientes, quando falamos em trabalho com concentrados sanguíneos, a gente precisa acrescentar uma pergunta importante. Sua veia é boa de puncionar? E o paciente vai saber responder isso facilmente. Se ele ficar na dúvida, poxa, não sei, é porque é boa de puncionar. É porque ele nunca teve dificuldade num exame de sangue ou no hospital de puncionar. Os pacientes que têm veia de difícil acesso, eles respondem na lata: não, doutor, minha veia é difícil, quando eu fui internado era um sufoco, quando eu vou fazer exame de sangue eu vou no laboratório tal, com a técnica tal, que só ela acerta pegar a minha veia. Então o paciente já sabe. Se você se deparar com um paciente bom de puncionar,
Ótimo. Sua curva de aprendizado vai tornar esse processo cada vez mais simples. E a gente vai ajudar a clarear esse processo aqui hoje com riqueza de detalhes. Se você se depara com um paciente que já na anamnese relata dificuldade em impulsionar, considere a possibilidade de ter com você no dia alguma pessoa mais experiente em venopunção. De repente uma técnica de enfermagem, uma técnica de laboratório mais experiente, existem empresas que fazem isso. Considere essa possibilidade, principalmente se você estiver no início da sua curva de aprendizado. E o meu conselho para você é: arrume todos os materiais adequadamente. Deixe o local de venopunção agradável. Eu acho péssimo fazer venopunção na cadeira odontológica. E eu acho graça quando eu vou fazer PRF no consultório de colegas e fico tentando achar o melhor lugar para puncionar, porque no meu consultório eu tenho aquele suporte para braço específico, mas eu não costumo levar ele comigo. E aí o colega diz: não, faz aqui na cadeira mesmo, porque fulano faz na cadeira e não sei quem eu já vi fazer na cadeira. Na minha humilde opinião, a cadeira odontológica é um dos piores lugares para puncionar. Pode ser feito, mas não é bom, principalmente para quem está começando. O melhor lugar é uma cadeira, na pior das hipóteses, o mocho, com o braço do paciente apoiado ou no suporte ou na bancada e que o braço fique alto, mais ou menos na altura do ombro. Dá para fazer com o braço assim? Dá, principalmente se a veia for mais acessível. Mas se a veia for mais difícil, a gente precisa realmente elevar um pouco o braço do paciente. Isso ajuda muito na venopunção. E arrume todos os seus materiais, deixe todos eles à mão, com cuidado. O garrote, scalp, canhão de plástico, tubos diferentes a depender do que você queira, curativo tipo Bloodstop e gaze ou algodão embebido em álcool. Aí na imagem a gente está vendo aqueles suavezinhos já prontos, mas pode ser um algodão normal embebido em álcool normalmente. Aqui no meu consultório, a sala de coleta é diferente da sala de atendimento, por questões logísticas e estéticas. Como eu já falei no material preparatório, minha centrífuga infelizmente não combina com o meu consultório e ainda não achei uma justificativa para comprar outra só por estética. Então a gente tem uma salinha separada, onde a gente faz a coleta e a centrifugação. É importante que a sala de coleta seja no mesmo local onde está a centrífuga. Não dá para coletar numa sala e sua centrífuga está em outra, porque você tem 2 até 3 minutos do final da venopunção até o início da centrifugação. E se você tiver que se deslocar de uma sala para outra, você já perde um tempo precioso. Mas, na maioria dos casos, a centrífuga pode sim ser dentro do ambiente de atendimento. Aí você faz a coleta, a centrifugação e o atendimento tudo no mesmo ambiente. Aqui nessa imagem nós temos um scalp a vácuo que será acoplado neste canhão. Nós podemos utilizar scalpes ou agulhas, como tem nessa outra imagem aqui, mas só podemos utilizar sistemas a vácuo, por 2 motivos. Primeiro, porque é melhor, diminui seu tempo de trabalho e diminui o atrito sobre o sangue. Tira o sangue com uma seringa, joga o sangue no outro tubo para centrifugar. Você está manipulando mais esse sangue, pode correr o risco de romper células por atrito mesmo. E o segundo motivo é que a legislação não permite fazer venopunção para PRF com sistema aberto. A legislação só permite a utilização de sistema fechado. Entre agulhas e scalpes, ambos podem ser utilizados sem problema nenhum, mas a nossa preferência pessoal é pelos scalpes. Por quê? O scalp tem essa pequena mangueira transparente e a partir do momento que você acerta a veia, e quando você acerta, à medida que sua curva de aprendizado vai evoluindo, você sente a agulha meio que cair no vazio quando você consegue introduzir ela na luz do vaso. Com o tempo, seu tato vai melhorando, mas no início, visualmente, quando você usa um scalp, você vê um pequeno refluxo de sangue aqui nessa mangueirinha, então facilita bastante. E o segundo motivo é que na troca dos tubos, se você tiver com a agulha acoplada no canhão, ao trocar os tubos aqui nesse canhão, você corre o risco de movimentar a agulha e sair do vaso. Se você tiver com scalp, não. Você mantém a agulha estabilizada e aí você vai movimentar somente a mangueira. Então, no nosso entendimento, é muito mais fácil utilizar scalpes do que agulhas. Porém, ambos podem ser utilizados sem nenhum problema. E aqui temos a nossa sequência clínica para venopunção. Com um garrote apropriado, pode ser aquela mangueirinha de borracha, mas hoje nós temos garrotes muito mais fáceis de colocar e remover, como esse que está aqui na imagem. Temos vários modelos. A gente coloca o garrote,
Eu, de início, não aperto muito. Faço antisepsia do local, já escolhi, já selecionei a veia que eu acho que vai ser mais fácil de puncionar. Normalmente, as veias superficiais do braço são o nosso plano A. Se não der certo, se não tiver nenhuma veia aparentemente fácil de puncionar, plano B, veias superficiais da mão, tá? Faço antisepsia com algodão ou suave embebido em álcool 70 e após essa antisepsia que eu aperto um pouquinho mais o garrote, para ele não ficar muito tempo com o membro garroteado. Oriento o paciente a abrir e fechar a mão algumas vezes, aquela coisa da batidinha na veia a gente não faz mais, tá? Só garroteia e oriento o paciente a abrir e fechar a mão. Ao fazer isso, como a gente pode ver aqui na imagem, a veia já fica mais sobressalente, já fica mais sobressaltada e está pronta para ser puncionada. É muito importante fazer a estabilização dessa veia, tá? E a estabilização deve ser feita como vocês estão vendo aqui na imagem, tá? Eu vejo muitas pessoas colocando os dedos na lateral das veias, tá? E não é, tá errado. Se eu colocasse um dedo aqui e o outro dedo aqui, a chance dessa veia correr quando eu vou puncionar é muito maior. A gente tem que estabilizar ela em cima e embaixo. A gente estica, estabiliza ela. Vem com a agulha do scalp, bisel voltado para cima, uma angulação de aproximadamente 45 graus ou um pouquinho a menos. Não precisa introduzir muito da agulha, introduz praticamente, essa imagem está ampliada, mas é coisa de 1 a 2 milímetros da agulha, praticamente a introdução do bisel um pouquinho mais, bisel voltado para cima. E quando a gente introduz aqui a agulha no vaso e sabe que acertou, observe que eu já percebo aqui um pequeno refluxo de sangue da mangueira. É um bom sinal, sinal de que eu acertei. Aí quando eu conecto o meu tubo a vácuo na parte interna do meu canhão e aquela borrachinha, ela na verdade envolve uma segunda agulha, ela faz um clac, porque aquela segunda agulha envolvida na borrachinha, ela rompe o canhão e como é um sistema a vácuo, o vácuo dos tubos puxa o sangue da luz dos vasos. Então essa mangueira vai ser toda preenchida por sangue e aí preenchendo os meus tubos. Quantos tubos eu posso coletar? Quantos tubos eu conseguir no intervalo de 2 minutos, preferencialmente, no máximo 3. Aí eu vou dimensionar de acordo com o tamanho, com a magnitude da minha cirurgia. Terminou de coletar os tubos, folga o garrote, caso você ainda não tenha o feito. A partir do momento que você introduz a agulha e acertou o vaso, tem pessoas que preconizam folgar o garrote no mesmo momento. Pode ser feito sem problemas, mas às vezes, principalmente quem está começando, quando vai folgar o garrote, perde o acesso. Então, pode folgar antes ou pode folgar agora no final. Folga o garrote, comprime a agulha antes de remover do vaso. Comprime a agulha com a outra mão e uma gazezinha. Remove a agulha do interior do vaso, comprimindo com o dedo. E a partir daqui eu peço ao paciente que com a mão oposta dele, sem dobrar o braço, coloque o dedo dele aqui em cima dessa gaze. E aí, eu não coloco o curativo agora. Eu deixo o paciente ali alguns segundos comprimindo, porque eu vou correndo na centrífuga arrumar os meus tubos. Às vezes a secretária já vai arrumando, mas o último tubo normalmente sou eu que coloco, e aí vou fechar a tampa da centrífuga e ligo ela. Ela já está pré-programada de acordo com o protocolo que eu quero, 60G, 150G, 200G, 400G, tanto faz. E depois que eu ligo a centrífuga é que eu volto lá no meu paciente, peço para ele tirar o algodão e coloco o curativo, coloco o blood stop. Ultimamente minha secretária já está até treinada, ela mesma aguarda alguns segundos e ela mesma já coloca o curativo. Mas eu não perco esses 10, 20 segundos colocando o curativo antes de ligar a centrífuga, tá? Esses 10 segundos podem fazer diferença. Em muitos casos não, mas principalmente se você demorou muito tempo coletou muitos tubos ou a veia do fluxo de sangue do seu paciente estava muito fraquinho e demorou demais para encher os tubos, ok? E aqui a gente tem um videozinho onde eu vou mostrar tudo isso que foi mostrado por fotos. Estabilizei a veia com os 2 dedos, acertei aqui, ó, o refluxo de sangue na bandeirinha e agora o auxiliar está me ajudando aqui. Introduzir o primeiro tubo, quando ele conecta na agulha emborrachada, ó,
Toda a mangueira é preenchida e o tubo vai enchendo devagarinho. Importante tentar inclinar um pouquinho esse tubo, por quê? Porque se o tubo ficar muito reto, o sangue jorra, vai na porção inferior do tubo, chega, faz aquela espuma, né? Isso pode não ser tão interessante porque pode quebrar algumas células por conta de atrito mesmo. Então inclina o tubo para o sangue ali pegar na parede lateral. Encheu ele todo ou quase todo, pede para o auxiliar trocar. Com o tempo você pode fazer isso sozinho, mas eu sempre tenho a ajuda da secretária para trocar. E aí introduzo aqui o segundo, ó. Ele também vai sendo enchido gradativamente. Eu tento jogar ele na parede do tubo, para que ele encha sem fazer aquela espuma, sem fazer tanto atrito. Aqui no caso eu estou estabilizando o meu acesso aqui com o dedo, já que eu estou utilizando um auxiliar, mas se eu fosse tirar muitos tubos ou estivesse sem auxiliar, eu poderia estabilizar esse scalp aqui com um microporezinho para ele não correr, tá bom? Estou aqui tirando o terceiro tubo. E aí, às vezes, os pacientes nessa hora falam, meu Deus, vai tirar o sangue todo. Aí eu já tenho algumas piadas prontas, né? Eu digo que vou vender, que vou colocar no carro, vou misturar com gasolina, piadas para descontrair. Aí se ele continuar fazendo muita objeção, você diz, poxa, você nunca doou sangue, não? Quando a gente doa 500 ml de sangue, eu estou tirando 50. Aí ele normalmente vai se acalmando. Então aqui eu estou terminando de encher o tubo de plástico da tampa branca. Lembrando que tubos de plástico sempre vão encher um pouquinho menos, porque eles têm um vácuo menor. Então o volume de sangue dentro de um tubo de plástico é sempre um pouco menor quando comparado a um tubo de vidro, tá? Termino de encher o último tubo, desconecto o tubo do canhão, venho com o meu algodão embebido em álcool, pressiono o local que foi puncionado, pressionando esse local eu tiro a agulha, poderia já ter removido o garrote antes, peço ao paciente que com a mão oposta que ele pressione o algodão que eu deixei ali, e agora nesse momento eu vou direto na centrífuga, deixo o paciente pressionando o local, vou direto na centrífuga que nesse caso estava atrás de mim, é o consultório de um colega, arrumo os tubos, a centrífuga já estava pré-programada, ligo a centrífuga e depois volto no braço do paciente, deixei ele pressionando, removo o algodãozinho dele e coloco imediatamente o blood stop. Essa foi a nossa abordagem inicial do paciente e essas são as técnicas que nós utilizamos para venopuncionar. Espero que vocês tenham gostado. Lembrando que amanhã, a depender da data que você está assistindo esse vídeo, temos uma live de perguntas e respostas sobre esse tema. Espero vocês lá!